campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Sejam todos bem-vindos a esse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, onde nós procuramos compartilhar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e buscando sempre orientar os nossos caminhos evolutivos. Então, como fazemos sempre, vamos abrir uma página no livro Evangelho segundo o Espiritismo e nos caiu, neste momento, o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Item 2, A Vida Futura. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta, em todas as circunstâncias, como o termo para onde tende a humanidade, e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a Terra, todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem e os acham pueris. Esse dogma pode, pois, ser considerado como o ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso está colocado como um dos primeiros nesta obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre os inimigos, as calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor, ignorante que deveria ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. É nesse mundo que ele promete àqueles que observam os seus mandamentos de Deus e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino, é aí que ele está em toda a sua glória e para onde vai retornar ao deixar a terra. Entretanto, Jesus, conformando o seu ensinamento ao estado dos homens da sua época, não acreditou dever lhes dar uma luz completa, que os teria ofuscado sem esclarecê-los, porque não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar de alguma sorte a vida futura em princípio, como uma lei natural a qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois, forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em vários pontos. Para um grande número, não é senão uma crença sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar desse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. É uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la, em todas as suas fases e em todas as suas peripécias, de tal sorte que, não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto. Como se imaginasse um país do qual se leu uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada, as condições de existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram são tão racionais que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma o que está lá e que está lá a verdadeira justiça de Deus. Pois bem, meus irmãos, já podemos começar a refletir sobre o que o texto nos diz aqui, a questão que o Cristo nos traz sobre a questão da vida futura. E
E logo me chamou a atenção na leitura, na questão dos judeus, como os anjos somos seres privilegiados da criação. E a gente sabe que Deus, nosso Pai, não privilegia ninguém. Todos nós somos iguais perante Deus e a todos nós é possível fazer tudo, desde que nós estejamos preparados para colher os frutos ou as consequências dos nossos atos. E essa questão da vida futura, como nos diz o texto aqui, né, na época que Cristo colocou isso, talvez os homens daquele período, muito endurecidos, muito materializados, talvez não tivessem condições de compreender na totalidade esse conceito de que a vida pertence ao espírito e o corpo é só um veículo que nos é emprestado para a gente exercitar os nossos conhecimentos e aquilo que nós já adquirimos na nossa caminhada evolutiva. E se nós formos pensar que a vida é do espírito e que nós estamos aqui na Terra simplesmente estagiando ou exercitando aquilo que nós já aprendemos, a gente consegue ter um pouquinho da compreensão de por que às vezes a gente passa por algumas situações que são não desejadas e já começamos a ter um vislumbre do que é a justiça de Deus quando a gente tem momentos bons. Porque a vida futura, eu posso entender que se eu faço uma boa escolha hoje e daqui a 5, 6 anos eu colho o resultado dessa minha boa ação, isso já é um pequeno exemplo do que é a nossa evolução. Quando eu faço boas escolhas, quando eu não me desespero, quando eu confio em Deus, quando eu confio em mim mesmo, e eu vejo que nessa mesma encarnação eu já consigo vislumbrar um exemplo, vamos dizer assim, uma amostra grátis de todo esse processo evolutivo, onde nós vamos passar por provas, porque nós temos que reparar coisas que nós não acertamos muito em outras vidas, mas em contrapartida, é sempre nos dada a oportunidade de refazer a tarefa, e a gente sempre vislumbra, e o que nos motiva, ou pelo menos o que me motiva, e aos meus colegas que seguem no Espiritismo, é a nossa certeza que todo o esforço feito nessa encarnação vai retornar para nós mesmos numa futura encarnação, na vida futura, não com menos trabalho, porque trabalho sempre vai ter, mas pelo menos trabalhos talvez não tão pesados, né? ou pelo menos que nós não envolvam tanto perrengue ou tanto sofrimento para nós mesmos. Né? Porque que bom, meus irmãos, o dia que a gente puder voltar para a Terra para auxiliar os outros, ou voltar em outro planeta para poder auxiliar. Já não tão focados na nossa evolução como um todo, mas focado em ajudar o próximo. Assim como o Cristo veio, e ele sofreu bastante, mas ele veio para nos ajudar. E ele diz que tudo que ele fez, nós também podemos fazer. Então, que bom que temos esse conhecimento da vida futura, que na verdade a gente sabe que a morte não existe, né? A morte é uma transição. Então, se a morte não existe, a vida futura, podemos imaginar que é o que nós estamos vivendo agora também, no presente. Né? E às vezes as pessoas desistem ou se desmotivam porque eles acham que o prêmio, entre aspas, virá muito tempo depois. Quando, na verdade, a cada dia que eu consigo entender esse conceito, que é a vida do espírito e que nós temos que evoluir, a própria atmosfera que eu crio ao meu redor, quando eu confio no Jesus, nosso Mestre, quando eu procuro vibrar no bem, quando eu procuro reconhecer os presentes e as dádivas que Deus já me deu nessa vida e exercer a gratidão e procurar sempre ter a mão amiga, sempre olhar fraterno aos irmãos que estão do meu lado, a gente vai construindo uma cadeia de fraternidade e que já nos dá o consolo, já nos dá ajuda, já nos dá aquela motivação para perseguir esse objetivo que cada um tem que seguir, que é buscar sempre ser melhor hoje do que eu fui ontem e amanhã ser melhor do que eu fui hoje. Então, essa questão da vida futura também nos dá um entendimento
de por que chegamos nesse mundo, vários de nós, em situações diferentes. Porque a vida não começou agora, a vida já vem de várias encarnações. E nós estamos colhendo o resultado do que nós fizemos nas outras encarnações. Então, por isso que a gente vê tantas experiências diferentes, distintas, cada um fez o seu caminho, então cada um tem que exercitar as suas aptidões, tem que fazer o resgate dos seus erros, e por isso essa diversidade de experiências. Mas isso só para ter um exemplo, né, do que o texto nos colocou aqui sobre a questão da vida futura. E a vida futura, para aqueles que seguem os ensinamentos do Cristo, a tendência é que a cada encarnação a gente vai sendo depurado, vai evoluindo, e aí as nossas provas, os nossos trabalhos são sempre ajudar na obra do Cristo. Porque nesse estágio a gente até consegue ajudar na obra do Cristo, mas a nossa principal responsabilidade é trabalharmos em nós mesmos. Não adianta eu querer fazer tantas coisas grandiosas para o mundo se eu não me trabalhei dentro de mim. Talvez na primeira dificuldade eu já vou escorregar e já vou meter os pés pelas mãos. Então, nesse planeta de provas e expiações, embora sabemos que a Terra está já no processo de transição para o mundo de regeneração, nós ainda temos nossa maior responsabilidade, nosso maior foco é no nosso autoconhecimento e a gente se lapidar. E se nessa tarefa, se nessa caminhada eu puder ajudar 3, 4 irmãos que estão ao meu redor, que bom! Porque em alguns momentos eu também vou ser ajudado, né? A gente vai se ajudando. Quem está melhor puxa o outro. Hoje eu estou melhor, ajudo alguém. Amanhã uma pessoa está melhor que eu, me ajuda. E a gente vai se amparando nessa caminhada fraterna e todos acreditando na vida futura. Porque se eu não acreditasse na vida futura, se a nossa vida fosse acabar nesse momento, nessa vida, vamos dizer assim, como é que eu iria entender ou ia justificar essa diversidade de experiências e situações que muitas pessoas estão vivenciando no planeta? Eu iria me desesperar se eu tivesse uma situação muito ruim, porque eu teria uma vida só para tentar superar aquilo ali. Então, só esse conhecimento sobre a certeza que a vida continua, que nós temos o futuro que o nosso Pai nos quer, um futuro brilhante, de felicidade, de ser co-criadores da sua tarefa junto com Cristo, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá e isso que nos dá força para caminhar. E ao longo dessa caminhada a gente vai percebendo que o retorno não precisa esperar muito. Às vezes tu faz uma ação numa semana, na outra o retorno já vem. Só que muitas vezes a gente está tão atribulado, tão atrapalhado, que a gente nem percebe. Todos os presentes, as dádivas que a vida nos dá, que Deus nos dá, as alegrias, a gente fica muito focado no sofrimento, fica muito focado nas atribulações, fica muito focado nos problemas e esquece de ver o quão os nossos amigos espirituais, o quão Jesus e Deus nos auxilia, manda ajuda, manda orientação. Só que como nós temos o nosso livre-arbítrio, cabe a nós ouvir, aceitar e botar em prática. Porque a responsabilidade é nossa. Como eu sempre costumo dizer, o mérito do acerto é nosso e a responsabilidade do erro também é nosso. Mesmo que a gente receba orientações e auxílios do mundo espiritual, como eles respeitam o nosso livre-arbítrio, a gente vai adotar o conselho ou não. Quantos de nós, muitas vezes, quando vem um amigo pedir um conselho, a gente procura dar uma orientação, muitas vezes o amigo não segue o nosso conselho, outras vezes segue. Então, isso é só um exemplo que o mérito é nosso e quando a gente erra, não adianta responsabilizar os outros, porque a decisão é nossa, as escolhas foram nossas. Então, quanto mais cedo eu aceitar que eu sou o responsável
pelo que acontece comigo e começar a melhorar as minhas escolhas, mudar o meu estado mental, mudar a minha vibração, focar na solução, focar no plantar hoje para colher amanhã. E esse amanhã pode ser daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano ou na próxima encarnação. Então, às vezes, a gente é muito infantil, a gente é muito imediatista. Então, nós temos que também exercitar a paciência, a confiança e a fé. E a nossa fé que no futuro nós com certeza vamos ter uma vida melhor do que nós temos hoje. Então, meus irmãos, agora é o que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu sei que talvez, se daqui a 2, 3 anos a gente ler esse texto novamente, vão surgir outras colocações, mas enfim, vamos partir então para nossas preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade virtual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz, que assim seja. Muito bem, meus irmãos, até a próxima então, e aproveite as palestras que nosso grupo coloca no nosso canal do YouTube. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site